Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo eu vou fazer toda a boca, vou fazer a sombra dela aqui e dar acabamentos aqui em volta, nessas sombras. Então aqui tá precisando de contraste, escurecer um pouco mais e dar todo o acabamento nessa região. Se você estiver gostando desse conteúdo, desse desenho, deixa o like, compartilha com alguém que você sabe que gosta de desenho e vamos desenhar. Eu vou começar aqui com esse lápis da Peach Oil Base, o médio. Estou fazendo esse desenho com carvão. Vou passar nessa parte de cima toda, bem de leve. Nesse primeiro momento eu vou estruturar tudo, as camadas, depois sim eu vou dar todo o acabamento. Eu vou fazendo essas voltinhas, modelando a boca para ficar bem certinho. Eu vou começar a colocar um pouco de carvão aqui embaixo, já dando esse primeiro efeito aqui, já fazendo essas voltinhas, esses efeitos de textura. Tudo ainda sem preocupar com acabamentos. Aqui eu estou usando agora o Nero Extra Soft, já colocando esse tom mais escuro, já dando alguns pontos aqui de contraste. Também acertando essas voltinhas, já entendendo melhor um acabamento já mais adiantado aqui. Então, essa estrutura a gente vai melhorando aos poucos, colocando contraste, modelando bem, para ficar bem parecida com a referência.
Com esfuminho, eu vou esfumar toda essa região. E na boca, eu vou usar grafite para poder fazer o acabamento. Somente na boca. Porque esse desenho eu usei carvão nele todo, mas a boca eu quero detalhar com grafite. Com o lado mais limpinho, eu vou quebrar essa linha aqui, desfocar um pouco. Então tem que estar bem limpinho para fazer esse acabamento. Com uma lapiseira com grafite 2B, essa é a 2.0, mas vocês podem usar um lápis 2B, sem problema algum. Aqui eu estou usando o grafite. Então vou criar algumas texturas. Depois com os brilhos eu arrumo muitas coisas aqui e também dou acabamentos. Com esfuminho vou passar aqui, deixando bem lisinha toda essa textura. Só encostando bem de leve, mantendo algumas partes de brilho aqui. Então é interessante a gente mesclar carvão com grafite, fica bem legal. Com um pincel de cerda mais durinha, vou impregnar o grafite aqui. Com a lapiseira com grafite 4B, pode usar também o lápis 4B ao invés da lapiseira. Aqui eu estou usando grafite. Vou passando aqui, já dando todo esse contraste na boca.
Com esfuminho, venho alisando, tirando um pouquinho as marcas, esfumando bem. Passando bem de leve para não ficar manchado. Estou passando um pouco aqui o H de grafite para aumentar um pouquinho mais a sombra aqui. E melhorar também um pouco mais o acabamento. Passando ele bem de leve. Quando eu estiver finalizando o desenho também, eu vou melhorar os acabamentos em vários pontos aqui no desenho. Aqui tem tipo uma manchinha bem pequenininha. Vou passar o lápis borracha. Vou limpar ele na lixa. Vou passar ele bem de leve aqui para tirar essa marquinha. Então a gente vem melhorando também o desenho. Se tiver uma manchinha, a gente passa a borracha bem de leve. Com o pincel de maquiagem, vou passar bem de leve para esfumar um pouco. Estou com lápis H, colocando um pouco mais de grafite aqui. Depois vou passar o esfuminho, alisar bem. Então a gente tem que fazer todas as etapas para o desenho ficar realista. Um somatório de coisas que você faz para que tudo ganhe forma, fique parecendo também com a referência. Passar o esfuminho bem de leve, ele bem limpinho. Vou pegar o H e vou passar bem de levinho nessa região para colocar um pouquinho de sombra, tudo bem clarinho. Agora também eu já venho melhorando esses acabamentos nessa parte aqui. Já vou fazer um pouquinho de sombra aqui embaixo,
dando um acabamento melhor. Vou deixar vocês mais observando. Com o pincel de maquiagem, eu aliso um pouco aqui, passando bem de leve. Com esfuminho, eu venho suavizando um pouco algumas marcas, esfumando bem. Vou passar o esfuminho aqui para tirar esse brilho, porque eu vou arredar ele mais para o lado um pouquinho. E com o lápis borracha, eu já vou começar a acertar aqui a boca e também fazer alguns brilhos. Se o brilho ficar muito claro, a gente vem com esse esfuminho, tira um pouco a intensidade dele. Com a caneta borracha eu vou reforçar alguns brilhos aqui. Essa é a 3.8. Vou usar também um lápis borracha, porque aí eu faço um brilho um pouco diferente, um formato diferente. Com esfuminho eu quebro um pouquinho algumas marcas, tirando também um pouco a intensidade, mesclando as tonalidades. Com o lápis H, com a ponta bem fininha, eu venho melhorando essas texturas, dando um acabamento um pouco mais refinado, melhor.
aumentando também um pouco a sombra aqui. Com o esfuminho eu tiro um pouco essas marcas. Volto com 4B na lapiseira, escurecendo alguns pontos. Passo o esfuminho, tirar bem as marcas. Uma marquinha que der com o lápis borracha, eu só encosto aqui e tiro. Passar o pincel bem de leve. E vou passar também a borracha limpa tipo para clarear algumas partes aqui um pouquinho. Com o esfuminho eu venho arrumando algumas partes onde eu quero arrumar o brilho aqui.
Então, estou finalizando aqui esse vídeo. Já fiz toda essa parte aqui, ó, de sombra. Como vocês podem ver, esse brilho aqui bem marcado. E no próximo vídeo eu vou fazer aqui a pena e dar alguns acabamentos aqui para finalizar esse desenho. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com algum amigo e até o próximo vídeo.